Esta é a Escola São José, localizada na zona rural de Andradas. E por aqui, a criançada está afiada na leitura. Entre as obras apresentadas nas aulas, estão aquelas que foram distribuídas através do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAC. A coordenadora Roberta aprova a iniciativa, garantindo que os livros enriquecem o aprendizado. A bem da verdade são acervos que o governo manda, né, o MEC, que manda para as escolas, e esse acervo faz parte do projeto do PNAEC, que todo ano vem para as séries de alfabetização, primeiro, segundo e terceiros anos, e a gente recebe uma caixa com esses livros. Não só livros, a gente recebeu caixa com jogos também para trabalhar, tanto o português quanto a matemática. Começou em 2013, que a gente começou a receber os acervos fechados destinados à alfabetização. Em sala, cada professor tem suas maneiras para conseguir atrair a atenção dos alunos. Os livros possibilitam o desenvolvimento de atividades diferenciadas, estimulam a criatividade, o aperfeiçoamento da língua, sugerem viagens pelas histórias. Na era da tecnologia, se torna cada vez mais essencial mostrar aos pequenos a magia da leitura. Ajuda muito, porque são livros bons e que a gente utiliza direto no trabalho, até porque ele é bem direcionado, já que as professoras estavam fazendo o curso do PNAEC, tinha todo um trabalho e as orientações para serem utilizados em cima desses livros. Então eles usam, primeiramente foi proposto como uma deleite para incentivar mesmo a leitura, o gosto pela leitura das crianças. Depois começou-se a trabalhar com as sequências didáticas, que aí eles trabalham os conteúdos interdisciplinando. E traz muitas dicas para ajudar mesmo a criança a ler, interpretar, escrever melhor, né? Apesar dessa distribuição dos livros, um deles gerou algumas polêmicas. O conto A Triste História de Eredegaunda, da obra Enquanto o Sono Não Vem, pode fazer alusão ao incesto. A Escola de Andradas recebeu um exemplar da obra para trabalhar com os alunos do segundo ano. Em algumas instituições de ensino no Brasil, o Ministério da Educação já fez o recolhimento do livro. E aquele livro específico, ele é um livro com vários poemas. E apenas uma história lá no meio que foi o que causou a polêmica. Então, assim, a gente até pensou em a gente guardou o livro, retirou para as crianças não terem o acesso. Mas as histórias que tem lá dentro, como uma que tem do João Giló lá mesmo, a professora já trabalhou a história com as crianças e eles até apresentaram um teatro da história, que é uma belezinha, com música, cantado. Então não é o livro em si todo, é apenas um dos poemas que contém nele, que causou muita polêmica, né, por conta da história, falar do pai que quer casar com a filha, vai fazer a mãe de empregada. A gente achou uma história que não seria viável trabalhar mesmo com as crianças, mas foi esse livro, mas a gente também não ficou tão assim com medo da criança pegar o livro de imediato, porque a gente nunca passa para as crianças antes da gente olhar, né? Ainda de acordo com Roberta, os professores ficam de olho. Antes de aplicar os livros, selecionam as histórias e, quando acham que não é adequada, deixam de utilizá-la. Não só aquele, às vezes pode até acontecer de ter outras histórias que venham, às vezes que o professor às vezes não acha que para a formação da criança seja, né, uma história que dê para trabalhar, a gente já não trabalha mesmo. Então o próprio professor já seleciona. Ele foi retirado, ele está aqui na secretaria por hora, até a gente resolver o que vai ser feito. A gente até deu uma sugestão de estar apenas retirando essas folhas, são 3 páginas no meio do livro só, porque as outras histórias dá para utilizar normalmente. Mas, enfim, até que não decida, ele está guardado na secretaria da escola e foi uma recomendação para todas as escolas, né, que retirassem o livro para não ter perigo de nenhuma criança pegá-lo. Esse livro foi avaliado e aprovado em 2014 pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. De acordo com Roberta, o educador sempre está atento, tem um olhar diferenciado para evitar problemas e sempre levar um bom conteúdo para os alunos.
Porque por mais que é feita uma seleção, esses acervos são muito bem escolhidos, tem toda uma equipe, né, formada de faculdades que selecionam esses livros para as séries, e mesmo assim a gente tem que estar sempre atento, a gente tem que ter esse olhar e orientar mesmo, que o professor ele tem que estar bem preparado, planejar muito bem a sua aula para não acontecer de pegar um livro aleatório e cair na mão da criança uma história assim.